Professora! E aí, tá preparada para essa conversa? Se você quer saber o que você precisa fazer para conquistar o que você quer, eu não sei nem o que você quer, mas eu sei que você precisa desses passos aqui para conquistar isso aí. Eu tenho certeza disso. Então, se dedica a prestar atenção aqui nesse vídeo, esquece um pouquinho o que está acontecendo à sua volta, porque cada detalhe aqui desse vídeo importa, tá bom? Eu poderia escolher falar para você aqui sobre um livro, escolher a vida de alguém para trazer como referência, mas eu vou falar aqui algo que eu vivi. Então, eu não tô falando de teoria, eu tô falando de prática, eu tô falando de transformação do que eu vivi e que eu ajudo as professoras hoje a viverem também. Então, eu não tinha nenhuma necessidade de compartilhar isso com as pessoas, mas eu preciso compartilhar. Eu quero as professoras alcançando seus sonhos e sentindo que elas estão fazendo diferença mesmo na educação. Então, se é isso que você quer também, então vamos juntas. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou contar um pouco para você, um trecho, uma parte da minha história, o que aconteceu comigo depois que eu saí da sala de aula. Não sei se você sabe, mas eu atuei dentro da sala de aula por 13 anos. Fui muito feliz ali nesse lugar, dentro da sala de aula, mas em dado momento eu fiz uma escolha e eu saí. Então eu continuo trabalhando com educação, mas não trabalho dentro da sala de aula. Eu vou te contar o que foi que eu fiz depois que eu saí da sala de aula. E aí depois que eu contar isso, nós vamos começar a perceber o que tem nessa história, quais foram os passos necessários para que você também faça a mesma coisa aí do outro lado, tá? Então, para falar de quando eu estava fora, eu vou voltar um pouquinho ainda para falar de quando eu estava dentro. Dentro da sala de aula eu percebi que eu estava muito sem perspectiva. Eu já não estava mais me realizando com aquele trabalho. Embora eu gostasse dos meus alunos, gostasse da aula, mas aquilo não estava me realizando mais. E aí eu não sou esse tipo de pessoa que vai ficar ali, né, fingindo que tá tudo bem. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai ficar levando a coisa com a barriga. Então eu comecei a atuar como coach emocional. Eu fui buscar essa formação e comecei a atender mulheres. Nesse período eu ainda era professora, então eu fazia as duas coisas. Eu era professora e atendia também as mulheres. E aí, qual era o meu papel? Ajudar essas mulheres a alcançarem suas metas. Então tinha mulher que queria emagrecer, tinha mulher que queria cuidar mais de si, tinha mulher que queria voltar a trabalhar, enfim. Cada mulher tinha ali a sua demanda. Atuando, ajudando as mulheres a conquistarem o que elas queriam, isso me deixava muito feliz, eu comecei também a perceber que, poxa, eu tô dentro da sala de aula ainda, eu tô trabalhando com crianças, eu queria muito poder proporcionar mudanças também às crianças. Então, eu fiz uma outra formação e comecei a ajudar as crianças, comecei a atender crianças. E aí os resultados foram maravilhosos, né? As famílias ficavam muito gratas. E ela tem mãe, né? Que eu tenho depoimento das mães dizendo, olha, a minha filha, pelo processo que ela passou de coaching, ela ampliou o olhar dela, né? Ela começou a olhar mais para si, olhar para as suas emoções, está mais segura. E esse também era um resultado que me deixava muito feliz, trabalhar com as crianças. Então, como coach infantil, eu podia trabalhar diretamente com as crianças, alcançando os objetivos ali da família, alguma dificuldade que aquela família tinha. Como também poderia trabalhar como kid coach informal, ou seja, eu podia trazer essa prática para a minha sala de aula. E eu fiz isso. Eu obtive resultados maravilhosos, especialmente relacionados a comportamento, relacionados assim ao autoconhecimento das crianças, a percepção crítica, né? Crianças mais críticas, mais conscientes a respeito das suas próprias ações. Então, a minha sala de aula era muito bem resolvida, assim, eu posso dizer, né? Tive resultados muito bons. Só que eu percebi que eu não ia conseguir, ou não estava conseguindo crescer isso dentro da sala de aula. Eu precisava de mais espaço. Quando a gente tem acesso a uma coisa que faz muito bem pra gente, a gente quer compartilhar mais. A gente quer que outras pessoas estejam, né, picadas aí por esse bichinho que tá fazendo tanto bem pra gente. E era isso que eu sentia. Eu não queria aquilo só pra minha sala de aula. Eu queria que outras turmas, né, outras professoras tivessem acesso também àqueles resultados, enfim. E aí nessa de que eu estou atuando como coach, também estou atuando dentro da sala de aula, em dado momento eu precisei fazer uma escolha, porque eu estava percebendo que eu não ia conseguir crescer do jeito que eu queria, nem de um lado nem de outro, sabe? Eu estava sempre um pouco dividida. Eu fiz essa escolha, optei por continuar trabalhando como coach e sair da sala de aula, mas ao mesmo tempo comecei também a ajudar professoras. Então já não atendia mais as mães e comecei a atender crianças e professoras.
E aí os resultados também me agradavam demais, né? Eu ficava muito orgulhosa de ver professoras que estavam já sem ambição, professoras que já tinham meio que jogado a toalha, encontrando um brilho novo no olhar para continuar na profissão, professoras que começaram a valorizar a si mesmas, começaram a criar seus próprios projetos e colocar seus projetos em ação, e aquilo ali fez o meu olho brilhar. E eu falava assim, caramba, que resultados maravilhosos, eu quero mesmo continuar trabalhando com professoras. E aí eu abri mão de trabalhar com as crianças e hoje eu me dedico exclusivamente para atender as professoras. Aqui nesse pequeno trecho de história, já tem algumas questões que você precisa considerar para alcançar o que você quer. E a primeira coisa é a seguinte, você precisa ampliar a sua visão. Dentro da área de educação, nós estamos ali envolvidas com os alunos, nós amamos o que fazemos e muitas vezes a nossa visão fica muito restrita. Parece que se o sistema não dá possibilidades pra gente, se o sistema não oferece oportunidades, parece que a gente fica ali meio que refém, fica meio sem perspectiva, fica meio sem saber para onde crescer. E o meu movimento foi começar a olhar além da sala de aula. Eu precisava olhar para outras perspectivas para que eu pudesse me encontrar e identificar, opa, é isso aqui que eu quero seguir. Então, se você está insatisfeita com a educação, ou até se você está satisfeita com a educação, mas você quer conquistar mais, ou se você quer conquistar fora da educação, você precisa ampliar a sua visão. Não se contente com o que o sistema tem para te oferecer. Não se contente com o que a sua escola tem para te oferecer. Pode ser que a sua escola não tenha tanto para te oferecer assim. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar imobilizado? Você vai continuar, sempre diminuída porque a tua escola não te dá a chance de crescimento? Então, esse é um ponto, você precisa ampliar a sua visão. Às vezes você até tem uma visão, sabe? Às vezes você até tem um sonho, você tem alguma coisa que você vislumbra, mas a realidade do professor, ela é tão maçante, tão desgastante, que às vezes você até corta essa visão, você corta esse sonho, você fala assim, opa, volta para a realidade, isso aí não é possível. É a pior coisa que você pode fazer. Pelo contrário, alimente essa visão, alimente essa perspectiva do que você quer alcançar. Você precisa ampliar, tá? Um outro passo que você precisa dar é definir onde você quer chegar. Esse aqui, gente, acho que é o principal de todos. E para isso, não sei se você está preparada para ouvir o que eu tenho a dizer, tá? Será que tá, gente? Será que os professores estão preparados para essa verdade? Para isso, você precisa tirar um pouco o olhar do teu aluno. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Não significa que você vai ignorar o seu aluno. Significa que, para você alcançar o que você quer, você precisa dar atenção a você mesma. Você precisa definir o que você quer para você. Pode ser que o que você queira para você até vislumbre e alcance o seu aluno, mas não necessariamente. Quando eu parei para pensar sobre isso, o que eu quero, onde eu quero chegar, eu comecei a perceber que nem todos os meus sonhos tinham aluno. Embora eu gostasse de estar na sala de aula, embora eu gostasse de dar aula, embora eu fizesse aquilo bem, quando eu parei mesmo para olhar para o que eu queria, o aluno não estava ali dentro desse contexto. Então, quando você para dar atenção para isso, você pode chegar à conclusão que você tem sonhos que você nem estava reparando. Pode ser que você perceba que você quer alcançar algo que vai fazer muito bem para o seu aluno, tá? Então, ao mesmo tempo que você pode desejar que é chegar num lugar que o teu aluno vai ser muito contemplado, sabe? Se você conseguir isso, nossa, que diferença vai fazer para o seu aluno ou para muitos alunos, não importa. Como também pode ser que você conclua que você quer chegar num lugar que não, a prioridade ali não é o aluno e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu falei antes sobre ampliar a visão. Esse ampliar a visão significa você sair um pouco da caixa. É você se permitir dar voz, sabe? Dar aí um direcionamento para o que você realmente quer para sua vida. Porque sem saber onde você quer chegar, você não consegue nem dar os primeiros passos. Você não consegue sair do lugar. Ou você sai dando um monte de passos que não te leva a lugar nenhum. Isso é bem frequente, é muito frequente entre as professoras, Professores querem fazer um monte de coisas e no final das contas não fazem nada. Professoras que ficam meio perdidas vão fazer um monte de formações, de repente aquelas formações não têm tanta utilidade depois assim, fica ali com um currículo todo bonito e no final das contas não serviu para tanta coisa ou não chegou onde você gostaria de ter chegado mesmo com um currículo maravilhoso. Ou de repente você quer chegar num lugar e você está se limitando porque você acha que para chegar lá você precisa da formação X, Y, Z e no final das contas, quando você dá atenção direitinho, você vê que
nem é tão necessário assim. Outro passo importantíssimo, você precisa valorizar os seus pequenos passos. Aquelas pequenas ações que vão te levar para onde você quer. Você pode ter um sonho muito grande, ou você pode ter um sonho médio, não dá para medir o sonho de cada um, tá? O que é médio para mim pode ser gigantesco para você, o teu sonho pequenininho pode ser enorme para mim e tudo bem, a gente não tá aqui validando qual sonho que é maior, qual que é menor, não. Mas você pode ter um sonho que você fala assim, ai não, isso é muito para mim, isso é muito grande, eu não tenho condição de chegar lá não. Aí, limitada por isso, você não dá nem os primeiros passos, você não se movimenta, você não valida que para você chegar lá vai precisar de uma caminhada. O que você precisa validar não é se a sua meta, o seu sonho é grande ou pequeno. O que precisa ficar muito nítido para você é o quanto isso é importante, o quanto isso mexe com você, o quanto isso faz o teu olho brilhar. Isso que é importante. Eu costumo dizer que quando você tem uma meta muito relevante para você, seja ela grande, média ou até pequena, não importa, todos os passos que você dá até lá também são relevantes. Então imagina, você está construindo uma mansão, tá? Você está sonhando ali com uma mansão. Cada tijolo que você compra para a construção daquela mansão é relevante. Cada maçaneta que você compra para colocar na porta da sua mansão é relevante. Então, para você conquistar o que você quer, você precisa deixar de olhar para o que é grande, deixar de olhar lá para o final e começar a validar e considerar a importância dos pequenos passos para chegar até lá. Eu contei aqui para você um pouco da minha história e em cada momento eu fui conquistando um pouquinho, eu fui dando passos que me trouxeram até aqui agora. Então não existe essa possibilidade de você desejar algo e aí num passo só você conquistar o que você quer. Tire essa expectativa, tá? É necessário sim pequenos passos com constância, que sejam relevantes para você, que você diga assim, nossa, vai valer a pena, vou continuar firme aqui porque isso para mim é muito importante. É muito relevante, ok? Outro ponto que muitas pessoas se pegam paralisadas por conta disso. A ideia de que, mas isso não é fácil. Você está falando isso, mas isso não é fácil. Você está falando isso porque você não sabe o que eu quero conquistar para mim. Você está falando isso porque você não sabe qual é a minha realidade. Isso para mim não é fácil. Esquece o não é fácil, gente. Não é para ser fácil. Imagina se fosse fácil. Se fosse fácil, todo mundo conquistava tudo o que queria. Não é para ser fácil. Essa vida da facilidade, sabe? Essa história de que a gente conquista tudo, que é tudo sempre muito sonho e que tudo é muito tranquilo, isso não existe. Então, para você conquistar o que você quer, você tem que ter a consciência do contrário. Você tem que ter a consciência de que é difícil. É difícil. E justamente porque é importante para você que é difícil. Pensa quantas coisas você conquistou, quantas coisas que foram assim, de repente, as suas maiores conquistas e que foram difíceis. Se for facilzinha, você até abandona pelo caminho. Fazer diferença na sala de aula é fácil? Não é fácil, ainda mais no contexto que nós estamos, né? Levar o teu trabalho para fora da sala de aula, para impactar pessoas do lado de fora, para contribuir com pessoas do lado de fora, é fácil? Também não é fácil. Romper com a educação e falar, olha, eu vou começar um novo ciclo na minha vida, é fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil. Esquece essa ideia, tá? E isso você precisa considerar toda vez que você for conquistar alguma coisa e para sempre. Porque à medida que nós conquistamos alguma coisa, isso aqui é só um degrau. E aí você vai ter que depois fazer um esforço maior para conquistar outro. E assim você vai crescendo. Toda vez que você sai de um degrau e precisa se preparar para o próximo degrau, você vai encontrar dificuldades. Então, isso é um pensamento que você tem que levar para o resto da vida, para todas as conquistas que você quiser alcançar ainda, tá bom? E mais uma questão aí importantíssima. São os teus passos de agora, do presente, são os seus pequenos passos de agora que vão trazendo um direcionamento para onde você vai chegar. Você pode até ter uma perspectiva de futuro, tá? Mas não é exatamente a sua visão do futuro que vai fazer você chegar lá. São os teus passos agora do presente. Então, quando eu comecei, a atuar e a atender como coach, atender as mães, a minha primeira visão, sabe? A minha primeira perspectiva era essa. Poxa, eu quero ajudar mulheres. E foi aquilo ali. Aí depois que eu alcancei isso, que eu vivi a experiência e tal, eu falei, olha,
mas poxa, eu trabalho com crianças, seria tão bom se eu tivesse esse resultado com as crianças. Percebe que eu ampliei a minha visão? Mas eu ampliei a visão e precisei também dar passos. Aí eu fui, dei os meus passinhos lá, comecei a atender as crianças, comecei a fazer meus projetos dentro de sala de aula e tudo. Aí depois eu falei, opa, nossa, tem tantas professoras com demandas, tem tantas professoras querendo fazer mudança na sua vida, tem tantas professoras querendo impactar, vou trabalhar com professoras. Percebe que uma coisa foi me levando a outra. Lá no início, quando eu saí da sala de aula, minha perspectiva não era essa, já vou trabalhar com professoras. Mas eu precisei dar aquele passo, eu precisei daquela experiência. Então não importa qual é a conquista que você quer alcançar, é muito importante os passos do presente. E aí tem uma frase do Steve Jobs que ilustra muito bem isso. Deixa eu ler aqui para você. A frase diz o seguinte, olha: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás, ou seja, pelo que você já fez. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão em algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, sua vida, o que for. Esta abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Vamos ver aqui o que tem de importante nessa frase. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Não vai ser olhando lá para frente que você vai conseguir realmente perceber que, nossa, isso fazia sentido, nossa, como isso foi importante. Não é olhando para frente, é praticando agora. E aí quando você chega lá na frente, é que você olha para trás e fala, uau! Não é que as coisas foram se ligando? Não é que uma coisa foi levando a outra? E a frase continua, né? Então você tem que confiar que os pontos se ligarão em algum momento no futuro. E aí você cria essa expectativa. Olha, lá na frente, muita coisa que eu não estou entendendo, muita coisa que agora não está tão claro, mas lá na frente esses pontos vão se ligar e vai ficar muito óbvio para mim. E é isso, cada passo que você dá vai te levando um pouquinho mais para frente e vai trazendo esse sentido que muitas vezes nem está tão claro assim. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, deixa aí nos comentários para eu saber, tá bom? E eu poderia falar mais uma coisa que vai ser sempre importante para você conquistar o que você quer. Aqui nesse vídeo eu só vou mencionar o que é, mas eu vou fazer um vídeo especialmente falando sobre isso, que é a ideia de você acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Você pode ouvir o discurso de grandes pessoas de sucesso, de pessoas celebridades, de pessoas que tiveram conquistas assim gigantescas, aquelas que você fala assim, nossa, isso aí é demais pra mim. E as pessoas falam da sua trajetória, falam dos seus desafios, falam de um monte de coisa. E no final, o que elas terminam dizendo? Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Então, gente, isso aqui é algo que todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que conquistam o que elas querem, e no final é sempre isso que elas dizem. Então eu preciso concordar com isso, de fato, né, é algo que eu acredito, é algo que eu pratico também. E por que eu vou fazer um vídeo especialmente falando sobre isso? Porque eu percebo que na área de educação é muito fácil a gente deixar de acreditar na gente. O sistema de educação faz a gente achar que não vale a pena. O sistema de educação faz a gente ficar meio cega pra gente mesmo, entende? Você é consumida por todas as outras demandas externas e aí você não consegue validar o seu próprio valor, os seus próprios sonhos e fica parecendo sempre que eles não são possíveis, ou que você não está preparado, ou que não é o momento para isso, sabe? Então eu percebo isso, eu vivi isso um pouco, eu atendo professoras que vivem isso, então eu vou gravar um vídeo especialmente falando sobre esse assunto. O nome desse vídeo vai ser o que eu demorei 13 anos na sala de aula para descobrir. E realmente, eu demorei 13 anos para descobrir o meu valor, descobrir quais eram os meus verdadeiros sonhos e o impacto que eu poderia causar. Isso tem a ver com autoconfiança. Isso tem a ver com confiar em quem você é e na importância que você tem, não só na educação, mas nesse mundo. E aí o meu convite para você é, segue aí acompanhando os meus vídeos, tá? No Instagram, Lide Barros Coach, você consegue assistir muita coisa por lá. E no YouTube, Lide Barros. Aí você segue lá no Instagram, se inscreve no canal, porque viram muitos vídeos bons aí também relacionados a esse assunto. Então, recapitulando aqui, o que você precisa fazer para alcançar o que você quer? 1. Ampliar a sua visão. Sai de dentro da caixa. Para de pensar pequeno, amplia, começa a olhar para coisas novas, começa a ter novas ambições, ok? 2, definir onde você quer chegar, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber o que você quer para você, deixa de olhar um pouquinho para o teu aluno e começa a olhar para você, você vai descobrir coisas maravilhosas. 3, valorize os pequenos passos, não existe meta relevante que seja conquistada de uma hora para outra, é necessário cada passinho para que você chegue lá onde você quer.
4, esquece essa limitação de que isso não é fácil. O fato de não ser fácil não pode ser uma limitação, é só uma consciência que você tem que ter. Fácil, fácil, fácil mesmo, você não vai ter nada. Então, tudo que é importante para você, ó, vai ter que ser na base do suor. E 5, perceba que são os seus passos do presente. Você precisa entrar em ação. O que você faz agora é que vai começar a fazer sentido e que vai ligar os pontinhos lá na frente. Lá na frente você vai olhar e vai perceber, então era aquele passo que eu dei foi fundamental para isso e isso acontecer, ok? E por último, confie em você. Acredite em você, acredite nessa visão que você tem de futuro, acredite que você tem condições de alcançar isso que você quer e nós vamos falar muito mais sobre isso em outro vídeo, tá bom? Então, obrigada por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado, compartilha com outras professoras, deixa aí nos seus comentários o que te chamou a atenção aqui nesse vídeo, deixa sua curtida e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!